Olá meus caros, aqui é o Corvo. O artista de efeitos especiais e maquiagem protética Tom Savini teve grande destaque certamente pela primeira vez no filme Dawn of the Dead, de George Romero, mas a partir dali, a cada novo exemplar, a cada nova oportunidade de trabalho, ele de certo modo foi aperfeiçoando sua arte, aperfeiçoando sua técnica e descobrindo novas formas de representar a morte com efeitos práticos, de maneira orgânica, mas de um modo que obviamente não é real, é técnica. É um uso de efeitos práticos que nos faz ter a sensação de que alguém está sendo machucado gravemente ou morto. Savini também foi desenvolvendo suas técnicas muito em virtude do contexto histórico, porque a onda slasher, a slasher wave, filmes de baixo orçamento, sendo financiados e arrecadando milhões e milhões de dólares, estavam em alta. E a demanda desses filmes é que coisas horrorosas de fato fossem feitas a corpos humanos. Então o mar estava para peixe, para ele no caso. E o que ele semeava, o que ele de fato trazia para os filmes era muito barbarismo feito a corpos humanos. Se o mar estava para peixe, certamente os peixes oferecidos pelo Tom Savini eram piranhas. Até chegarmos a Friday the 13th, The Final Chapter, o filme de 84 que vou apreciar aqui hoje com vocês algumas cenas. O Savini também foi se tornando mais agressivo em virtude do processo contínuo de dessensibilização do público, porque uma coisa era começar com Halloween. Halloween chocou o público da época, lá em 78, mas a partir do momento que Friday the 13th entrou em cena e vários outros slashers, copycats, todos eles copycats de Halloween, começaram a ser apresentados, eles precisavam fazer uma coisa além do que Halloween havia feito. E por se tratarem de slashers, obviamente eles iriam apelar para a violência. Então, se o público já havia visto violência em Halloween, a tendência era que essa violência, a mesma violência, fosse se escalonando, aumentando cada vez mais. E quando nós pegamos um filme como Halloween, de 78, e Friday the 13th, The Final Chapter, de 84, nós percebemos que há um abismo de diferença em relação a eles no sentido no caso do grau explícito dos ferimentos causados. Parecem filmes diferentes, completamente diferentes neste sentido, do grau de violência apresentada, porque era uma demanda feita pelo público, era uma exigência implícita. Se o público tinha visto alguma coisa grotesca nos filmes anteriores, era uma tendência dos slashers seguintes apelarem ainda mais. Só que existia uma coisinha, na verdade uma instituição chamada Motion Picture Association, a velha Motion Picture Association, a MPA, que colocava limites nas pessoas, obviamente. Os artistas, eles não poderiam apresentar qualquer coisa que desse na cabeça deles. Na verdade, eles até poderiam fazer isso, e eles faziam de fato isso em set. Era divertido, eles tinham recursos, e de fato eles faziam isso em set. O problema é que se ficasse violento demais, a Motion Picture Association, a MPA, ela barraria os filmes nas salas de cinema, porque era ela quem dava a censura. Caso os filmes ficassem agressivos, eles não iriam para as salas. E isso não era desejado de forma alguma, né, pelos estúdios que financiavam tais filmes, tais slashers, porque a ideia era qual? Gastar pouco e lucrar absurdos, né? Uma coisa que estava começando a entrar em declínio ali em 84. A slasher wave estava começando a ficar cansada, saturando e morrendo de fato. Dali em diante, os filmes não ganhariam muito dinheiro não, embora The Final Chapter tenha feito um lucro absurdo. E de fato é um dos slashers mais agressivos da safra, é absurdamente agressivo. Uma tendência que nós percebemos no trabalho do Savini, né, é esse aumento de precisão e de realismo nos ferimentos, nas absurdidades causadas, né, nos personagens. É uma coisa que nós vemos aumentar lá já em Maniac, né, depois em The Burning, passando então para The Prowler, filme que ele trabalhou inclusive com um diretor de Friday the 13th, The Final Chapter, Joseph Zito.
E The Prowler é um trabalho absurdamente grotesco, é gore demais. Quem não conhece esse slasher, assista. Tá ali, neste exemplar, um dos melhores trabalhos do Savini, até ele voltar aqui para supostamente o último filme do Jason. Não foi o último, obviamente, porque ele continuou fazendo dinheiro, né? Mas era a intenção, a princípio era a intenção, mas o dinheiro sempre fala mais alto. O Savini voltou para a franquia porque era justamente a oportunidade de matar o Jason. Ele criou o protótipo, né, do garoto que salta do rio, pega a hélice por trás naquela canoa, né, aquela cena que fez basicamente a geração inteira que foi no cinema saltar do assento, um susto danado, né, que se toma no primeiro filme da franquia. Enfim, ele fez aquele boneco, ele fez aquela criança, né, com hidrocefalia desfigurada. E como ele criou, agora ele tinha a oportunidade de matá-lo também. E isso o motivou a voltar e a trabalhar nesse filme aqui. E o bom trabalho em The Prowler fez os donos dos direitos autorais da franquia ficarem interessados também pelo trabalho do Joseph Zito. E uma coisa que eu particularmente avalio, eu analiso assim, é que um dos motivos para The Prowler e Friday the 13th, The Final Chapter, serem tão over the top é o fato de dois truculentos estarem trabalhando juntos. O Tom Savini é uma pessoa muito doce, muito elegante, educado, atende bem os fãs e tal, mas a perspicácia, a inventividade e criatividade que ele tem, obviamente, vai de encontro com algo que é biográfico. Ele foi fotógrafo de guerra, então ele viu coisas horrorosas na vida dele que ele não deveria ter visto, né? E dali ele atrai a sua inspiração e aplica isso na sua arte, na sua técnica, né, de efeitos práticos. Foi assim que foi essa trajetória. Mas ele em si é uma pessoa agradável. O que ele faz em tela, o que ele realiza, que é over the top, é muito, muito absurdo. E quem assiste os filmes que ele trabalhou observa isso muito bem. Só que o Joseph Zito, além de ser um cara muito exigente também, né, e ter um interesse muito gigante, eu diria, no grau de violência que seus filmes precisavam ter, ele sim era um sujeito muito complicado de trabalhar junto. Ele era um sujeito muito exigente e pouco sensível com as necessidades, demandas das pessoas que ele trabalhava conjuntamente. Os filmes do Zito são agressivos porque ele filma várias tomadas muitas e muitas vezes até chegar ao grau de perfeição que ele imagina. Mesmo as tomadas muito simples, elas foram feitas muitas e muitas vezes, né? É uma coisa que nós sabemos consultando materiais relativos aos filmes, né? Making-offs, entrevistas que ele deu, inclusive aquelas que o Savini deu também. E aqui, em Friday the 13th, The Final Chapter, vocês verão que, embora alguns momentos as coisas sejam de certo modo simples de serem feitas, isso não significa que elas foram filmadas uma, duas ou três vezes apenas. Eram várias e várias tomadas. E como muitas cenas eram físicas, elas custavam muito caro também ao elenco. Não apenas ao Ted White, que era um stunt, já de idade avançada, importante perceber isso, ele era um veterano, né? Ele apanha demais nesse filme. O trabalho que ele fez não foi fácil. Haviam outros dublês também, né, trabalhando. Um, por exemplo, que foi arremessado pela janela, é trabalho de dublê. Mas o Joseph Zito, ele não apenas abusava dos dublês, ele abusava também do elenco. Cenas, por exemplo, do assassinato, né, no lago, que a moça, a atriz, ela teve que ficar debaixo da água por muito, muito tempo. Ela reclamou, pediu o Zito para sair da água, que ela estava sentindo muito frio, ele não deixou, ela ficou com hipotermia, casos assim. O Zito, ele não era sensível, ele era truculento de fato. O monstro dos filmes do Zito, em The Prowler e aqui em Friday the 13th, The Final Chapter, o monstro do filme é verdadeiramente o Zito. E as barbaridades que ele imagina, o modo como ele imagina tais cenas, né, as cenas que ele leu do roteiro, ele tinha em Savini alguém que conseguia realizar isso perfeitamente bem, do modo como ele idealizou. E as tomadas para chegar no ponto adequado eram várias, várias e várias, mesmo em momentos
em pequenos detalhes que supostamente seriam simples, né? Enfim, o Zito é um monstro e o Savini era aquele que conseguia de fato materializar suas monstruosidades, o que ele de fato queria ver nas cenas, né? Com o seu olhar de diretor. E isso faz de The Prowler e Friday the 13th, The Final Chapter, filmes muito meticulosos com as death scenes, com as cenas de morte. Só que, como eu falei, existia algo chamado Motion Picture Association. Eles não poderiam fazer tudo ou mostrar tudo, então muita coisa foi cortada, foi censurada. Algumas coisas são de fato muito rápidas, exibidas rapidamente para você não notar o efeito, mas algumas cenas poderiam ter sido mais longas do que realmente foram. E esse material a gente só foi, de fato, ter contato posteriormente na era digital. Na edição de Blu-ray de Friday the 13th, The Final Chapter, nós encontramos o material que eu vou mostrar aqui, né, o making of de algumas cenas. É justamente essa parte que eu quero exibir e comentar com vocês. Quem faz o comentário dessas cenas nesse material adicional é o próprio Z. As cenas elas não têm áudio, mas é possível, é perceptível nós enxergarmos muitos dos truques, vermos mais atentamente de fato tudo que está acontecendo, e o grau de criatividade, assertividade, o modo como o Savini trabalha de maneira simples, mas de maneira muito interessante. É o simples que consegue ser ao mesmo tempo realista, é fazer muito com pouco. É impressionante de fato o trabalho. E Friday the 13th, The Final Chapter, pelo menos para mim, é disparado, né, o filme da franquia mais absurdamente gore, mais truculento, mais grotesco de todos eles. Era para ter sido o último, né? Então aqui eles carregaram a mão, só que fizeram vários e vários cortes para que de fato o filme fosse aprovado, não pegasse censura alta e fosse aprovado para salas de cinema. Não à toa ele é o filme mais agressivo do Jason, né? Porque, como era o último, a intenção deles era sair também chutando a porta. Não apenas chutando a porta, arrebentando a porta, né? Como o Jason faz em uma cena determinada do filme. Mas vamos às cenas em si. Vamos dar uma olhadinha nelas. A primeira cena, é claro, é a cena com o médico legista, o Axel. E pessoalmente eu fiquei bastante incrédulo a primeira vez que eu assisti, porque é uma cena extremamente pesada e uma cena justamente de início de filme. Friday the 13th, The Final Chapter, ele chega com os 2 pés na porta, cara. É uma cena extremamente gore e inesperada até para os próprios padrões de Friday the 13th, da franquia como um todo. É muito, muito grotesco. Aqui é um momento, né, da cena, mas a continuidade dela também é absurdamente grotesca. Daqui a pouco eu vou comentar. E são vários takes, tá vendo? Vários takes. Interessante notar ali também que o Ted, vocês viram, ele tá sem máscara. Uma coisa que eu também vou falar depois. Aí o modo como ele gira o Axel para dar aquela sensação, né, de que o pescoço dele iria quebrar. Aqui já é uma outra parte, já é um outro take. São takes diferentes para uma mesma cena. Depois o processo de edição faz com que tudo fique fluido. 3 momentos diferentes. Aqui já tem um enchimentozinho e tal, o látex, e mais um movimento de torção da cabeça. Algo que precisa ser feito com muito cuidado, né? Com alguém de fato especializado, treinado para isso. Enfim, aqui tem algumas técnicas muito simples do Tom Savini que ele fazia com instrumentos de fato dele, né, de autoria dele. Ele criou esses aparatos. Eles não pegaram uma serra e fizeram ali um buraco, uma cavidade para encaixar no pescoço do ator. Não é bem isso, né? Esses aparelhos eles foram desenvolvidos com sob medida, claro, segundo o tamanho, né, o pescoço de quem ele seria utilizado, foi calculado. O próprio sangue que esguicha, né,
alguns aparelhos que o Tom Savini utilizava, eles continham, né, um líquido interno, que ele apertava um botãozinho e eles ficavam espirrando, saindo, né, e entrando em contato com o corpo. Esses instrumentos, essas instrumentálias, o Tom Savini mesmo desenvolvia no seu laboratório. E aqui é interessante perceber como uma simples cavidade na serra, né, e o colocar dessa cavidade em contato com o pescoço da vítima nos dá de fato uma sensação de que a serra está dentro do pescoço. Mas isso depende de alguns fatores. Depende do modo como o Ted White está usando o aparelho, e esse modo também em sincronia com o movimento do próprio ator que faz aqui a personagem, né, o ator que está sendo trucidado. É uma sincronia do movimento do vilão com o movimento da vítima, e o modo também, a direção, o foco, o ângulo que o Zito está filmando. Então, uma sincronia, e tenho certeza absoluta que foram feitos vários e vários takes só para o início da cena. Depois há uma parte que é mais cênica, uma parte que o ator em si precisa demonstrar algum tipo de sofrimento, né, algum tipo de sentimento, para fazer com que as pessoas de fato fiquem aterrorizadas, né, e de fato fiquem imersas na cena. O sofrimento precisa estar ali. E essa parte é uma parte completamente cênica, totalmente cênica. É algo que o ator faz. O Ted dá um tempo para o ator fazer isso. Ele atua de modo a estar sofrendo, aí sim, né, depois ele faz o movimento de torção do pescoço, que também é algo encenado, trabalhado, não é feito simplesmente com ele puxando o pescoço dele, a cabeça dele para o lado, né, é algo mais cuidadoso também. E no fim nós temos uma percepção clara de que o ator está trabalhando com uma parte do corpo que é falsa. E como a cena é um pouco mais estendida, nós observamos de fato o que está acontecendo, o que o Savini fez, dá para notar, né, o enchimento, o látex ali muito perceptivelmente. E é interessante também como um elemento externo ao boneco, né, a prótese em si, é importante para dar a ela um grau de realismo. No caso aí é o sangue falso. O sangue falso é muito importante. Ele é aplicado na parte externa, né, do ator, e também na boca dele. E o ator também é responsável por, durante o processo de, né, agonia, sofrimento que ele está passando, expelir esse sangue pela boca. Então, mesmo em uma cena como essa, né, ele está ali atuando e fazendo um movimento motriz de fazer com que o líquido saia da boca dele. E quando nós vamos assistir essa cena no filme, do modo como ele saiu, né, na edição final, vocês podem notar que tudo é muito, muito rápido. Por um lado, é para que a censura da MPA não pegasse o filme, não tirasse ele da sala, como eu falei, né, na sala de cinema. Mas é também para impedir que nós vejamos demais. Quando nós vemos um pouco, e esse pouco nos dá a sensação de realismo, nós ficamos com essa última sensação. Quando nós observamos demais, nós notamos a técnica, nós notamos o artificial, e aí a cena já perde seu impacto. E esses três movimentos, esses três pontos da cena, no filme eles são apresentados de forma muito rápida, e com o som também da trilha sonora, dos efeitos sonoros também feitos pelo Ted, pelo ator que faz o Axel, né, a interpretação deles também, né, dá à cena um grau de realismo muito grande. Essa é uma das cenas mais grotescas da franquia como um todo. O modo como o Jason mata o Axel é absurdamente cruel. É cruel demais. Nossa, é muito truculento. Aqui é a cena com a enfermeira, que é logo após, né, a morte do Axel. E o grau de crueldade continua a mil, completamente a mil. O aparelho utilizado é mais um dos aparelhos do Savini, né? No caso um bisturi, um aparelho de corte, algo nesse sentido que o Jason usou. É interessante notar como ele não tem lâmina. Ele é pressionado no corpo da atriz para a gente achar, né, que de fato ele está introduzido nela.
o Ted White ele passa o aparelho na roupa dela, né? Rente ao corpo, não separa em momento algum. E o líquido, como era típico dos instrumentos do Savini, começa a espirrar, aí a manchar, né, a roupa dela. É interessante notar que ele já começa a espirrar, a cena já começa, na verdade, a ser trabalhada antes do Zito começar a filmar de fato. Quando o Zito começa a filmar, o sangue já está escorrendo. É interessante notar isso também. Só que uma coisa que eu acho bem interessante e muito assertiva nessa cena em questão é justamente o shot, o take que o Zito faz do sangue no chão. É interessante aqui como é algo que não exagera demais. O sangue ele é espirrado, né, no chão, na borda da parede e no chão. E o fato de ser espirrado, ser um esguicho e não uma torrente, algo em excesso, faz com que a cena em si fique ainda mais realista de fato. Porque o corpo humano ele sangra, né? Mas alguns filmes, alguns não, né? Muitos dos filmes, inclusive dessa época também, eles exageravam bastante na quantidade de sangue utilizado. E isso tirava um pouco da imersão também, né? Do grau de realismo que a cena poderia ter. Aqui não. O modo como ele é espirrado, esguichado, é muito realista, e isso dá um nervoso danado também. E por fim, né, nós vemos que a atriz foi suspensa por uma espécie de cano, tubo. Ela foi suspensa, né, por outros dois homens que estão segurando nas pontas. Na cena em que, obviamente, o Jason a suspende com um braço só, mas uma pessoa real, né, um ator real, um dublê, não teria força para fazer isso. Ninguém consegue levantar um ser humano adulto, pesado assim, com um braço só na parede. Uma coisa que o Michael Myers havia feito lá em 78 com Halloween já. Mas mesmo levando em consideração que são personagens que têm esse traço sobre-humano, né, uma coisa são os personagens, e outra coisa no caso são, né, os atores, as pessoas reais, aqueles que estão trabalhando com esses personagens. Eles não têm condição de fazer isso. E é necessário, no caso, né, descobrir, pensar em métodos de fazer isso acontecer. E um simples tubo resolve. A questão é só filmar, né, o que interessa e deixar o que não interessa para lá. E é interessante observar esses making-offs para notar como a câmera pega direitinho a área necessária, a área exata que a cena precisa ser vista, mostrada, e como ela deixa, né, algo de fora. Aquilo que de fato faz o incrível, né, acontecer, o fantástico acontecer. E aqui é uma coisa bem simples, né? Uma mulher que está elevada e está apoiada na verdade em um tubo. Ela está suspensa por um tubo. É o que dá sustentação de fato para o Ted poder fazer o que faz, né, no corpo dela. Em shots em takes diferentes também. É interessante perceber que em alguns momentos nós vamos ver uma parte maior do corpo dela e em outros momentos não, né? É bem interessante. Aqui a cena da caronista, tadinha. Ela só estava parada na estrada pedindo carona para quem estava passando, sendo gozada, né, zoada pela molecada que passou. E sentou ali para comer a frutinha dela e tal. O Jason estava voltando para Crystal Lake. Pegou ela desprevenida por trás e fez isso aí com ela. É um pouco triste essa cena. Ela é brutal, mas ao mesmo tempo triste. Ela não tá fazendo nada, ela só tá parada ali no meio do nada, sabe? Tá em Crystal Lake, o Jason, como tá muito over the top, ele tá muito brutal nesse filme, mais do que nos anteriores. Ele chega e arrebenta com ela. Dá dó. Essa cena eu não fiquei impactado no sentido de nossa, que violento, que agressivo é essa cena. Eu fiquei mais triste pela personagem, sendo bem honesto, porque ela já tinha sido violentada. Ela sofreu bullying, né, do pessoal que estava indo para Crystal Lake momentos antes. Do ponto de vista emocional, ela já tinha sido agredida, porque ela é gordinha, né?
Depois chegou o Jason e trucidou ela. Ela nem viu que de fato acertou ela. Ela só sentiu a dor, né, da lâmina entrando no pescoço. Mas enfim, essa cena aqui ela é um pouco mais complicada, né, do que as outras cenas de Friday the 13th, The Final Chapter como um todo. Por quê? Por um simples motivo. Ela foi feita à luz do dia. E como está tudo claro, é mais fácil para que nós, né, os espectadores, vejamos o que de fato está acontecendo. E não à toa, essa cena também é muito, muito rápida. Há muitos enfoques no rosto da vítima, né, cortes muito rápidos sendo feitos, até para que nós não tenhamos tempo suficiente de perceber o que de fato está acontecendo. Porque, como nós vemos aqui, com as cenas, né, sendo exibidas full time, dá para notar claramente que o pescoço ele não é de verdade. Conseguem perceber? Ele é muito maior e mesmo quando nós pausamos e observamos, ainda fica mais fácil de perceber como há também uma diferença significativa em relação ao tom da pele do rosto, né, da atriz, dá para perceber. Agora vocês estão vendo aí tudo em preto e branco, uma forma artística que eu coloquei de representar o meu vídeo como um todo. Mas se vocês quiserem, podem voltar aí um pouquinho atrás para perceber o que eu estou dizendo. Há uma diferença de cor do rosto da atriz e da parte do pescoço. O rosto dela está corado, tem sangue de fato real circulando ali, diferente do sangue, né, de mentira, falso, que depois jorra, né, do instrumento, né, da lâmina do Savini. E o tom da pele, por causa do sangue, né, dessa coloração, né, dessa pressão, é mais coradinho. E a pele do pescoço é completamente branca, né? Então dá para perceber que aquilo ali é aplicação, é pescoço falso, é látex. Obviamente, né? Porque nenhuma lâmina poderia ser introduzida desse jeito aí. E de fato, ela é introduzida. Ela vem, né, de trás para frente. Não foi feito um movimento reverso aqui, uma colagem, nada nesse sentido. É tudo prático, é tudo, né, feito ali organicamente. E a lâmina vem, de fato, por trás e entra pela, né, a gente vê ela saindo pelo látex na frente. E dá para perceber também que o enchimento ele é grande. Observando com mais tempo a cena, a gente percebe que é um pescoço muito, muito grande, mesmo para uma pessoa que, né, tem um pezinho a mais ali, como é o caso dela. Um pescoço muito, muito grande, né? Observando isso, parando a cena, né, vendo a cena sendo produzida em tempo real, dá para perceber. E isso tudo é muito ajudado, como eu falei, pela luz do dia. Se fosse uma cena noturna, não daria para perceber, por exemplo, né, que o rosto dela estaria corado e o pescoço não. A falta de luz não teria dado a nós essa oportunidade de perceber essa diferença. Essa é a cena que de fato me faz chamar o Joseph Zito de verdadeiro monstro, porque é a cena onde ele justamente obrigou a atriz a ficar muito tempo pelada durante a noite num lago. Imagina a temperatura dessa água. Ali fazendo vários e vários takes, vários shots. Ela ficou muito tempo dentro da água. Inclusive ela chorou de frio. Pegou hipotermia mesmo, pediu, por favor, me tira da água, eu tô com muito frio. E o Zito fez ela ficar ali muito, muito tempo. Para vários e vários shots. Porque a cena em si é uma cena complicada, ela não é muito fácil não. E além disso, ele, como eu falei, ele é perfeccionista. Ele era perfeccionista com os filmes dele. Enfim, ela estava ali, né? A cabeça dela estava de fora e o corpo dela estava dentro da água, diferente, né, do que nós vemos na prática acontecendo no filme e aqui. Essa cena ela é interessante porque o Savini utiliza, né, um manequim de fato bem grande,
E é interessante perceber também como os manequins, a pintura do Savini é bem interessante também, né? Ela é bem competente. Ele é um bom pintor também. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver o laboratório dele, a loja dele, ver o que de fato ele expõe. Tem muita coisa, muito material na internet, é só procurar no Google, ou aqui no YouTube mesmo, que vocês vão encontrar entrevistas com ele, mostrando onde ele trabalha, o que ele já produziu. E é interessante perceber como as peças deles são muito bem pintadas também, ele pinta muito bem. Ele trabalha com látex, obviamente, e a pintura do látex normalmente é muito boa. Aqui, claro que, né, o fato de ser noite já ajuda mais do que na cena anterior, que era de dia, né? Isso nos dá a sensação de que de fato é cor de pele, e pele morena, como é a pele da atriz em questão. Mas mesmo assim, o grau de competência é muito alto. O corpo em si, ele é um corpo falso. Como eu falei, ela está debaixo da água. E aí o Jason vem, né? De baixo para cima, ele perfura a jangada e acerta o corpo dela. Perfura, trespassa o corpo dela. É interessante nós percebemos também como a aplicação, né, do sangue é feita constantemente. É interessante o sangue falso que o Savini utilizava. Ele era chamado, né, normalmente se chamava esse sangue falso antigo de xarope. Era um termo comum no cinema, com quem trabalhava com esse tipo de coisa. Ele era muito aplicado. No caso aqui, o do Savini, ele era aplicado constantemente. O sangue dele é interessante porque ele não é muito viscoso. Dá para perceber que ele não pega muito, ele não gruda muito. Mas o grau, o nível de coloração do sangue é muito realista. Nesse filme aqui, nem sempre foi assim. Em alguns filmes anteriores do Savini, o sangue dele dava uma sensação artificial. Mas eu acho que ele encontrou o tom correto do sangue. E o modo também como ele sai do corpo, quando ele escorre, aquilo que resta do sangue, né, o que fica no corpo, dá aquela sensação também do corpo, né, sentindo a alteração, porque um dano em si ele é feito na área, mas o corpo, né, os arredores também sentem o impacto daquela lesão absurda. E esse sangue falso dele, de certo modo, dá um pouco essa sensação também. Na área ali. Fica muito bom mesmo. E a cena em si ela é poderosa, pelo menos na minha percepção, graças à atuação da atriz. Que não dá para saber exatamente se é de fato atuação ou real, né? O real acontecendo. Eu acho que é um pouco dos dois. Ela está atuando como alguém que está, né, sentindo aquela lesão absurda, sendo flagelada ali, mas ao mesmo tempo essa atuação mistura com uma dor real dela. Ela estava com frio, tadinha. O que o Joseph Zito fez com ela é imperdoável. É imperdoável. Nós temos essas pérolas, né, essas gemas do horror, do slasher para assistir e contemplar. Mas pessoas foram abusadas durante esse processo. E ela foi uma delas, né? Em filmes de horror ou em filmes que exigem uma performance mais física, né, dos envolvidos, algumas pessoas são realmente muito judiadas. O que reforça, né, a importância de existir legislação para isso, coisa que lá no passado não tinha tanto assim. Ela estava querendo ter uma carreira, né, trabalhar, e se sujeitou a Friday the 13th, que tinha na cadeira da direção naquele momento, né, alguém tão truculento, de fato que combina com o Jason, tadinha. A cena é muito realista, né, mas porque havia uma dor real dela também ali. No caso, né, o ferimento, o manequim, falso. A dor é um pouquinho real também. Aqui é a cena onde o namorado infiel encontra o monstro do lago. E a punição pela infidelidade dele, quando ele foi lá, né, entre aspas, culpado atrás da namorada que já estava morta naquela situação. Ele encontra ela morta, depois ele começa a nadar desesperado, né, tentando sair do lago. A punição dele foi bem irônica, né? Foi justamente nas bolas, acertado nas bolas por um arpão.
Jason é muito brutal nesse filme. Cara, ele introduz o arpão nas bolas dele, suspende ele e depois dispara o arpão, né, com o aparelho já introduzido dentro dele. É muito, muito brutal. É uma cena bem simples, né, tecnicamente falando, mas complicada de ser realizada porque, novamente, né, o corpo precisa ser suspenso. O Jason desse filme é muito forte, impressionantemente forte. Ele vem por baixo, né, ele vem de fato como um monstro do lago, vem nadando por baixo, introduz o arpão e suspende ele, ele sai da água suspendendo ele. Como um ser humano vai fazer isso? Não faz. E é por isso mesmo que nós vemos, né, nos shorts do ator, cabos. Era assim que era feito naquela época, não tinha CGI, não dava para apagar, né, os cabos ali. E se vocês notarem, né, um pouquinho, repararem no filme, dá para ver o cabo sim. Nas versões antigas, né, em analógico, em VHS, a qualidade da imagem não era tão boa, então não dava para ver muito, não dava para perceber. Mas como os filmes eles foram tratados, receberam novas edições digitais, as imagens também começaram a ficar mais claras, mais limpas, e aí os cabos passaram a ser vistos também com mais facilidade. Isso é uma coisa que inclusive fez com que muitos filmes antigos, né, nós começássemos a pegar, a enxergar, né, algumas técnicas práticas sendo feitas e nesse sentido as cenas em si foram, entre aspas, estragadas, mas é só assistir mesmo com um olhar de época, né, entender o que de fato era necessário para ser feito. Aqui era o único modo de fazer essa cena acontecer, suspender com um cabo, e deu errado, né, várias e várias vezes, imagina. A gente vê isso acontecendo aqui, né, o corpo do ator, do Paul, ele tomba para frente, né, ele gira, ele tinha que ficar direitinho, né, suspenso no ar, ele não podia cair para representar de fato, né, não apenas o nível grotesco da cena em si, mas a força aplicada pelo Jason. Depois de vários takes, vários shots, imagino, eles conseguiram de fato suficiente. A cena do cutelo, essa me pegou. Primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei de cara com essa cena. Uou, que isso? Que absurdo. É impressionante como o Jason, ele não para. O filme vai passando, a hora vai passando. Uma hora, na verdade, vai passando. Normalmente os filmes de Friday the 13th tem 1h30 no máximo, né? Eles são bem curtos. Mas o tempo vai passando, o Jason vai matando, e o filme normalmente esfria em alguns momentos. Mas Friday the 13th, The Final Chapter, é extremamente truculento. E essa cena aqui me pegou fortemente, porque ele arregaça com o personagem do Crispin Glover. Ele arregaça com ele. Ele estava perguntando, né, onde estava o abridor de garrafa. O Jason chega no escuro, rapidamente, e dá o abridor de garrafa para ele. Crava em uma mão dele, né, que é justamente a mão direita do ator, que está na mesa. Ele crava o abridor de garrafa na mão do Crispin. Ele fica sentindo dor, impossibilidade de sair do lugar, e com a outra, né, mão ele acerta o cutelo na cara do Crispin. E aqui tem, né, uma técnica que o Joseph Zito usa bastante nesse filme, bastante mesmo, e por isso ficou muito bom e muito agressivo e truculento, que é o efeito, né, o shot reverso. O que aconteceu aqui? O que nós vemos acontecer no filme de fato, né, na edição final, é o Jason acertando assim, de maneira muito forte a cara do Crispin na diagonal, o que deixa a cena ainda mais grotesca, né? Mas com muita força. A gente vê a lâmina penetrando no rosto do Crispin. Mas por que a cena fica tão perfeita? Porque, na verdade, o que nós assistimos na edição final é a cena sendo apresentada de forma reversa. O que nós vimos aqui, que é um instrumento do Tom Savini, com, né, as feições, as dimensões adequadas para o rosto do Crispin,
E a cena em si é com o Ted encaixando, né, o instrumento no rosto dele, e aí o Zito começa a filmar e o Ted ele não bate no rosto, ele apenas tira. E ele tira rapidamente, ele puxa rapidamente para trás o cutelo, né? Só que na hora de apresentar o filme, na edição final, o que o Zito fez foi apresentar a cena de maneira reversa. E por isso a gente tem essa sensação, né, de uma força gigantesca sendo aplicada no cutelo e entrando no rosto do Crispin. Por isso ela é tão grotesca assim. E uma coisa também interessante de notar é que a cena também teve dois momentos. Teve esse momento onde o Ted White vai puxar o cutelo para trás, né, que vai ser o material usado para depois eles apresentarem reversamente o movimento na edição final. Mas tem um momento também onde o cutelo ele está introduzido no rosto do Crispin, né, e aí o Ted White aciona o equipamento para ele começar a jorrar o sangue falso do Savini. O filme tem na cena final, no caso, ela é mais curta, muito mais curta, né, do que tudo que a gente viu aqui acontecendo. Ela tem esses dois momentos, e lá parece que a união desses dois momentos é mais uniforme, né? Parece uma coisa só, mas são dois momentos distintos. Primeiro, foi filmado, né, o cutelo sendo retirado, não introduzido, da cabeça dele. E depois, apenas esse shot, esse take, com o sangue falso escorrendo. Uma coisa que é muito elogiável, né, um destaque da cena em si, é a atuação do Crispin Glover. De fato, a atuação dele é muito, muito boa. A expressão facial que ele faz, né, as expressões, na verdade, são plurais, muito, muito boas. O jovem Crispin, ele matou a pau nessa cena aqui. E é interessante perceber também, né, novamente, vocês viram? O Ted White não está com a máscara final do Jason, nem a máscara de hockey e nem a máscara por de trás da máscara, né? Porque na verdade o Ted White ele usou duas máscaras, a máscara de hockey e a máscara da feição grotesca, monstruosa do Jason. Ele não está usando nenhuma nem outra, né? Ele só usou a máscara grotesca e também a máscara de hockey, né, em momentos que de fato isso era necessário. Por quê? Porque é uma máscara, né? E como movimentos físicos velozes, complicados dele eram exigidos, necessários, fazer isso com uma máscara não é muito lá assertivo, né? Você perde o raio de visão. Uma máscara atrapalha bastante, né, a sua visão. A máscara, por detrás da máscara, da face do Jason, deixava ele muito, muito cego, né? E a máscara de hockey também não é o melhor instrumento assim para você perceber os seus arredores, o que você está fazendo. Então por isso o Ted ele fez muitas dessas cenas, né? E por isso o rosto do Jason não aparece em algumas delas, porque ele precisa ver o que ele está fazendo, trabalhar de fato com a sua visão e com todo o seu potencial espectro necessário. A cena da janela, visualmente um espetáculo. Eu assisti essa cena várias vezes. Várias e várias vezes. Eu ficava voltando para rever. Porque ela, visualmente, no filme, ela é sensacional. E o grande mérito na questão, né, nessa cena em questão, é o slow motion. Reside no slow motion a glória dessa cena aqui. É o slow motion que dá o efeito, que dá de fato aquela sensação da dimensão da força descomunal sobre-humana que o Jason possuía em Friday the 13th, The Final Chapter. É o slow motion que faz a diferença. Inclusive, esse trecho, esse pedacinho aqui que a gente viu, eles fazem questão, né, de mostrar pra gente a cena sendo filmada com slow motion e depois, em um momento, eles soltam a cena e a gente vê com a velocidade real. A cena ela mistura, né, momentos de slow motion e momentos de truculência. É interessante também perceber como o primeiro take, né, não foi mostrado. Já é um segundo take. Por quê? Porque a janela já está quebrada. Tem dois momentos essa cena. Um momento onde o Jason quebra a janela e tem um momento onde ele puxa, né, a moça, a vítima, para fora. Ele arremessa ela pro lado de fora.
E claro que não dava para fazer isso, as duas coisas ao mesmo tempo. Então foi mais um detalhe, mais um momento que precisou, né, de um processo de edição mais adequado. Aqui, né, a gente já vê o segundo take, que é com a janela quebrada, né, o Ted White puxando a moça para fora. Essa cena aqui em si foi uma das cenas mais chatas também do Zito. Teve a cena lá do bote, e essa aqui também foi muito chata. Não por causa da janela em si, mas por causa do carro. Por alguma razão, esse FDP ele não ficava satisfeito de jeito nenhum com o modo como o corpo caía em cima do carro. Então ele pediu para repetir várias e várias vezes, até ele conseguir o efeito adequado. Ficou maravilhoso, né? Mas o cara é um FDP, perfeccionista, obcecado, totalmente. A cena final, a cena que a gente assiste no filme, é perfeita, porque o corpo bate no carro, cai de um determinado modo, e o slow motion, ele dá um acento incrível nas gotículas de água, né, que espirram do capô. É muito legal de ver essa cena, por causa desses pequenos detalhes e desses acentos que o slow motion dá, né, pra gente, essa imersão. Por isso que eu falei que aqui a glória, né, o grande mérito da cena em si é uma técnica simples, antiga, chamada slow motion. Ela, de fato, faz essa cena ser gloriosa. Cena de morte do Teddy Bear, o falso transudo. Essa cena ela tem alguns detalhes curiosos, né? Porque uma coisa que a gente percebe claramente é que do lado do boneco, do molde do ator, molde que o Savini fazia, né, de todas as pessoas, todos os membros do elenco que necessitariam de um molde de fato, de um boneco, ele fazia o molde, ele construía com o rosto mesmo das pessoas e tal. Era um processo feito à parte. Esses bonecos eram construídos de fato com, né, as dimensões dos corpos dos envolvidos. Eles não ficavam perfeitos, mas muito próximos, né, das feições reais. E como as cenas eram escuras, elas tinham sombras, aqui há um refletor de luz, obviamente, né, a gente percebe que é um refletor de luz, é um dos pontos fortes da cena também, mas a luz intensa, como ela é intensa, cria também pontos de sombra. E a sombra ajuda a que nós não percebamos de fato a face do boneco como sendo uma face falsa. E como o ator estava ali antes e o boneco passa a estar de maneira muito rápida, até porque o golpe do Jason é muito brutal e em um momento a vítima é acertada e ela já começa a deslizar depois com o ator, né, porque tem dois momentos. O primeiro momento onde o boneco recebe o golpe e um segundo momento onde o ator está com a faca colocada na cabeça e ele começa a deslizar, certo? E isso na edição é muito rápido. Nós ficamos mais com o ator e menos com o boneco. E quando o boneco está em cena, né, a força da luz, a radiância da luz, cria também sombras no boneco, né? E a área da face fica sombreada. Então os traços próximos do látex dão uma sensação muito rápida. E só funciona se de fato for rápida, né? Que de fato é o ator que está ali. Essa cena é bem curiosa, bem interessante. E nós vemos que na cena em si, o ator ele está usando o braço para ver. Como ele está olhando para a direção do retroprojetor, a luz o cega. Então ele coloca, né, o braço direito, né, sobre a testa para poder enxergar alguma coisa. E quando o boneco é acertado, nós percebemos que de fato há alguém mexendo com um braço ali do lado. Vocês perceberam? É um braço humano. Então nós temos um boneco aqui, mas mesmo assim eles encontram um ângulo adequado para fazer com que um braço ainda se mova ali. Não mais com
com o braço rente à testa, mas do lado, se movendo como alguém que sofreu um impacto, um choque daquele golpe violento que foi aplicado ali. É um aspecto, uma característica interessante. E uma coisa também que eu achei bastante interessante é como a cena não funcionou a princípio. Pelo menos não do jeito, né, do modo como o Zito queria. Porque o que ele de fato queria que acontecesse é que a faca penetrasse no boneco, mas que o boneco em si não fizesse movimento. Ele só queria que a faca entrasse. No primeiro momento, né, a gente vê que a faca passa pela capa, acerta o boneco, só que ele se movimenta para frente. Depois não. Depois ficou do jeito que de fato ele queria. Só a faca entra, mas o boneco não se move para frente. Eles conseguiram manter, né, o boneco parado de algum modo ali. Aplicaram algum tipo de força, algum sustentáculo nele que fez com que de fato o látex não se movesse para frente. E era isso que de fato eles desejavam. E o segundo momento, como eu falei, né, já é com um ator com a faca na cabeça, e ele só tem que deslizar e a cena acaba. É interessante perceber como também artisticamente falando essa cena é interessante porque a sombra dele deslizando do corpo fica ali, né, na retroprojeção. Não tem mais o filme, aquele filme antigo nu, né, mudo que ele estava assistindo, de mulher pelada lá sendo transmitido aqui, mas a última coisa que fica estampada na capa é a própria sombra dele, né, da morte dele, do corpo dele desfalecendo e o sangue também jorrando, escorrendo ali. Bem legal. Cena do chuveiro, onde o Jason esmaga completamente a face desse pobre coitado. Essa cena aqui ela é interessante, eu pelo menos acho interessante porque o que foi feito de fato, que a princípio, né, provoca a sensação de brutalidade é a quantidade de xarope. Do xarope que foi aplicado na boca do ator. A gente vê a aplicação também, né, no boneco. Na prótese dele, quando a cabeça dele já tem que afundar mais. Isso é perceptível. Mas desde o começo, o ator já começou com muito xarope na boca. Tem água caindo ali e tal. O gás, né, do chuveiro quente e tal. Mas a princípio, quando o Ted White está só pressionando a cabeça do ator em si, como ele não pode afundar e pressionar a cabeça dele realmente, nem teria força para fazer isso, obviamente não. O que compensa isso e dá essa sensação de continuidade, de início de uma pressão de força, não é no movimento do braço, mas na quantidade de xarope que o ator está cuspindo, expelindo para fora. E depois, quando a cena ela passa de fato para a prótese, para o boneco, mais aplicações são feitas. E o que eu acho interessante aqui, e uma coisa também notória de ser apontada, é que nem sempre é necessário um boneco de corpo inteiro para fazer a coisa funcionar. Às vezes é necessário apenas uma parte, e manipular apenas uma parte é muito mais fácil, né, do que um corpo inteiro. E é justamente o que nós vemos acontecer nessa cena. É apenas uma parte do boneco, né, a parte superior. Inclusive tem alguém manipulando as partes internas do boneco. Uma coisa que eu acho interessante é como o operador em si fez com que a língua e os dentes internos do boneco de fato fizessem alguma diferença na cena. Porque quando o Jason pressiona e esmaga a cabeça do pobre coitado, essa língua indo para fora e a parte superior afundando, isso dá uma dimensão bem interessante, bem curiosa para a cena. A parte superior afunda, o maxilar inferior, né, a língua começa a ir para fora. E há momentos que, no movimento de pressão, né, da mão na parte superior, né, nós vemos a parte dos dentes também indo para dentro. É interessante como o boneco ele foi construído, ele é todo borrachudo, a gente vê que ele é borrachudo de fato, mas é interessante como a pressão exercida pelo Ted e o modo como ele faz, com o auxílio dos demais operadores ali, né, um com a mão dentro do boneco e o outro com a mão de fora, que é a mão que supostamente seria a mão do ator, como tudo isso faz com que a cena fique de fato motriz
como ela de fato funciona, né? Isso me espanta de certo modo. Como o látex ele responde muito bem com uma operação de fato sendo feita por aqueles que projetaram e sabem de fato como operar a coisa para que o efeito desejado, né, de fato apareça. É bem interessante. Ah, essa cena. A cena do nem vi o que me acertou. O interessante é que a atriz já sabia, né, que tinha sido acertada. Ela já estava, inclusive, com um machado, né, implantado entre os seios dela há um tempo. Ele pega um pouquinho ali na parte do externo, né, na parte inferior do externo dela. No filme em si, o que a gente vê em cena de fato acontecendo, né, ou nos dá a sensação, na verdade é isso que acontece, né, nos dão a sensação de que foi isso que aconteceu. Foi que o machado veio do lado de fora da casa, a porta estava fechada, ela estava tentando abrir a porta, e aí o machado foi arremessado pelo Jason do lado de fora, com uma força descomunal, como a gente tem visto, que é uma constante nesse filme, atravessa a porta de madeira, que apenas lasca, né, as portas de madeira dos Estados Unidos, são uma porcaria mesmo, um material muito fraco, mas mesmo assim é uma coisa absurda, né, imaginar que um machado iria atravessar uma porta, mas atravessa, atinge, né, o peito dela, e ela cai, ela faz movimento para trás, uma coisa que inclusive a atriz aqui ela fez muito bem. Só que o detalhe é que nessa cena ela sempre esteve com um machado implantado ali. E um grande diferencial para mim, né, e o que de fato acontece aqui do ponto de vista motriz na cena e nos dá a sensação do impacto, pelo menos ajuda muito na sensação que a gente tem do impacto naquela cena super rápida, são aquelas lascas que a gente vê sendo arremessadas na atriz ali. E isso aconteceu várias e várias vezes, né? Foram vários takes. O Zito filmou isso várias e várias vezes. E as lascas elas são arremessadas na atriz. Então, se ela não foi atingida de fato por um machado, pelo menos por um pedaço de madeira, né, por aquelas lascas ali, jogaram nela várias e várias vezes para dar de fato o efeito desejado. Uma coisa também importante de destacar, penso eu, são as feições, novamente, né, a performance, o aspecto cênico da atriz. Há pessoas que dizem, né, que filmes slasher não tem atuação, são atuações fracas, gente inexperiente, isso é tudo verdade mesmo. Do ponto de vista da atuação, os slashers não tem muita coisa a oferecer não, mas isso não quer dizer que os envolvidos não atuem, né, não atuem no que seja necessário. E é interessante perceber que essa cena aqui da personagem é a cena de morte dela, mas ela já vinha, né, de uma cena anterior onde ela encontrou, né, o rapaz lá no banheiro, o rapaz que ela tinha tido uma relação sexual, estava enamorada por ele e tal, e ela estava desesperada, tadinha. E é interessante a gente perceber que antes da cena começar, de fato, né, do Zito dizer a ação, a atriz estava ali respirando, suspirando, já tentando entrar de fato num estado de espírito adequado e que desse continuidade, né, à cena anterior, ao momento anterior. Nem sempre as cenas, né, de um filme são filmadas linearmente, não é isso que acontece de fato, né? Então esse preparo emocional, às vezes esse exercício, né, é necessário, e ela estava fazendo ali, uma coisa interessante de perceber. A cena do Crispin pregado na parede. O Jason cria obstáculos, né, para quem quer entrar ou fugir da casa. Obstáculos que em algum momento se tornam obstáculos para ele mesmo. Mas como ele é bem delicado, como vocês podem perceber, ele simplesmente arrebenta com a mão do sujeito. Faz pressão para baixo, né? E descola a mão da parede. Obviamente, as mãos do Crispin não estão anexadas na parede, né? Óbvio. E é interessante como eles constroem, né, o modo como nós tenhamos alguma sensação clara de que há metal na mão dele.
Não é muito visível porque, novamente, né, é uma cena muito rápida, mas o reflexo, né, o pouquinho que a gente vê, a gente fica de fato com uma sensação de que as mãos dele estão de fato anexadas. Há um shot externo, há um shot interno, a gente vê o corpo dele, né, do lado de fora, depois do lado de dentro, mas o Zito ele fez um adicional que a gente não viu aqui, mas a gente vê no filme, que é de fato um shot onde, né, há próteses de fato pregadas na parede, né, nos lados da porta, e aí é o movimento, né, do Ted White pressionando para baixo e as mãos arrebentando, né, os pregos arrebentando, descolando a carne do metal. E houve esse shot adicional que o Zito fez, inclusive, para dar mais dimensão, mais impacto para a cena em si. É muito, muito grotesco. Como tudo nesse filme é grotesco, né? O que não é? Aqui já é um momento onde o Jason recebe um pouco do próprio veneno. Machete no meio das mãos. Obviamente o que está sendo feito aqui, né, é o uso de uma prótese. Mas notem como os dedos, né, eles movem, né, eles se mexem e tal. Vendo a cena assim tão claramente, né, com um tipo de iluminação mais favorecida para nós, né, assistindo um making of, já é possível notar de fato, né, os traços, as feições de látex da prótese. Mas assistindo o filme não dá para ver tão nitidamente assim não. E assistindo ainda, né, na época que foi lançado, em VHS, em fita, não dava para ver tão bem. E esse movimento motriz que a prótese é capaz de fazer, né, esse movimento dos dedos, que é surreal também, né? Imaginando que, pô, tomar uma machete no meio da mão. Mas enfim, esse movimento dá imersão para a cena de fato, né? E o que faz ela funcionar realmente é uma técnica que o Zito já tinha utilizado, que é, de novo, né, o efeito reverso. A machete não foi filmada penetrando a mão, até porque pedir a Kimberly Peck para fazer isso não era garantia de que ela fosse conseguir ou que o próprio material fosse, né, suportar o impacto ou ia acontecer, né, o ferimento da forma como o Zito estava imaginando. E não dá para ficar construindo, né, 200 mil próteses até que um golpe ele seja aplicado de maneira correta e o efeito adequado esperado aconteça. Então, logicamente, né, até por questões de custo e de lógica também, né, assertividade, o que aconteceu aqui, o que foi de fato, né, aplicado foi novamente o efeito reverso. A Kimberly ela não acerta a mão, ela puxa a machete, né? Só que na edição final, o que foi apresentado para nós é a filmagem, né, ao reverso. E por isso a gente vê a machete entrando de maneira tão poderosa novamente. É bem interessante. O making of em si, né, a cena também mostrou como alguns acidentes, mesmo com todo o cuidado, até porque dar um golpe em alguém é algo que exige cuidado, né? É um dos motivos também para você não ficar batendo com a machete um pedaço de metal mesmo não afiado em alguém. Acidentes acontecem. Mas mesmo assim, mesmo quando nós pressupomos algum tipo de cuidado, acidentes acontecem. Por exemplo, ali no finalzinho a gente viu que quando ela puxou a machete, né, o sangue falso espirrou. E foi onde? Justamente onde ele não podia ir, no olho dela. Coitado. Isso é legal. Esse é legal, um excelente exemplo que demonstra como as coisas supostamente mais simples não necessariamente são tão fáceis de fazer. Não acontece do jeito que a gente espera. E aí, vocês estão vendo na prática o que está acontecendo. Qual que é o problema aí? A máscara. Ela não está caindo do jeito que o Zito queria que ela caísse. Numa posição, em um ângulo, onde nós pudéssemos vê-la com nitidez. Ver ali o dano feito a ela, né? No filme passado, no final do filme passado, no caso Friday the 13th Part 3, onde o Jason tomou uma machadada, né, na cabeça e destruiu a máscara. Ver ali os detalhes, né, dos riscos em vermelho dela. Ou seja,
A máscara ela tinha que cair no ângulo exato. A cena em si ela tem dois momentos. Um primeiro momento é onde a machete já está no rosto do Ted White, né, na máscara no caso, mas a máscara no rosto dele. E quem fez o movimento para fazer com que a máscara saísse. Claro que ali, né, ela estava afrouxada, houve uma facilidade nesse sentido, mas ainda assim é um movimento que é necessário cálculo, porque pode machucar, mesmo que ele tenha uma segunda máscara por trás, né? Aquele é um movimento, é um momento, e aqui é um segundo momento, onde a máscara do Jason cai no chão e depois a cena vai voltar para o vilão e a gente vai ver, né, o rosto asqueroso, né, horroroso dele. E a Kimberly Beck vai ter aquela reação, né, extremamente surtada, nervosa, ao ver aquele rosto tenebroso na frente dela. O problema é que a cena que antecede esse momento precisa ser acertada, né? É justamente essa aqui, de fazer com que a máscara caia de um modo correto, um modo que seja ideal, onde a máscara tenha, né, uma nitidez, um realce, um acento. Então eles ficaram ali jogando. Joga, e ela nunca que caía do jeito correto, né? Não é igual a lei de Murphy, onde o pão com manteiga, né, sempre cai com a parte da manteiga virada para baixo. A máscara de rock do Jason, pelo jeito, não é assim. Aqui agora sim, vocês podem ver esse rosto lindo de muso do Jason. Momento em que o Corey Feldman acerta o rosto hidrocefálico dele. É bem interessante como iluminação faz total diferença. Aqui está bem iluminado, está bem nítido, a gente percebe de fato que é uma máscara, né? No filme original, o sabor é asqueroso, é completamente diferente. É bem mais grotesco do que assistindo assim, é um making off, vendo a coisa sendo produzida de fato. Iluminação faz muita diferença. Mas enfim, o que de fato acontece aqui é novamente o efeito reverso. Eu disse, né, que o Zito usou bastante isso aqui no filme dele. E claro, né, em conversas com quem estava trabalhando também com os efeitos práticos, não apenas o Savini, mas os assistentes também. É efeito reverso, né? O Corey Feldman não acerta o Ted White, ele retira a machete, né? Ele não introduz a machete, até porque você não pode bater com um pedaço de ferro na cabeça de alguém, é perigoso, mesmo com uma máscara, né? Na cena anterior, o que a gente viu acontecendo de fato? Alguém, né, passando a machete na máscara para fazê-la cair, mas não batendo na máscara. A machete já estava encostada na máscara, e o movimento foi um movimento ascendente para fazer com que a máscara saísse do rosto. Não é um impacto, é um movimento que faz com que ela saia, né? E o Ted, né, o Ted White, ele atua, ele vira, né, a cabeça para o lado. É interessante perceber como um stuntman, um dublê, ele também tem que saber um pouquinho de atuação, como fazer de fato um movimento corpóreo, né? É algo que faz parte da profissão. São habilidades que você deve possuir, né? E aqui a gente vê acontecendo muito bem novamente. Como é um efeito reverso, o movimento, né, corporal do Ted foi necessário, mas não tão simples e fácil como a gente pode imaginar. Porque se o Corey Feldman tivesse batido nele de verdade, o movimento dele seria para baixo, certo? Mas como o que aconteceu foi o garoto retirando a machete, né, e não batendo, o que o Ted White precisaria fazer? Um movimento contrário, né, para cima. Quando o Corey Feldman puxa a machete, o corpo do Ted White, o movimento dele tem que ser de acordo também, né, para que seja algo crível, algo que de fato, depois que o Zito fosse lá ver, né, na filmagem reversa, fosse algo realmente parecido com um golpe sendo introduzido e o corpo inclinando para baixo, né. Para completar, depois houve um shot, né, uma cena, um enfoque no corpo do Ted, onde ele começa a estribuchar e a cair no chão. Isso também é atuação, corporal, é linguagem corporal. E o Ted
fez isso muito bem. Ele é o meu Jason favorito, de todos eles, eu prefiro ele do que o Kane Hodder. O Kane ele é mais truculento, grandão, né? Tem aquela inspiração clássica dele e tal, mas eu gosto também mais dos primeiros filmes da primeira quadrilogia, são filmes melhores, e entre aqueles Jasons, né, o meu favorito é disparado o Ted White. É um Jason que ele é grande, não tão grande quanto o Kane Hodder, né, mas ele ainda tem muitas qualidades em termos de expressividade. Ele é intimidador, né? Ele é alguém muito intimidador. Eu gosto bastante do Ted White. Ele era talentoso. E finalmente, a morte do Jason no final do filme, né? Algo que não podia, com certeza, ser produzido com o Ted White, né? Mesmo com uma máscara, não seria possível produzir o efeito com uma pessoa real, porque a machete ela entra na cabeça do Jason e quando ele cai de cara no chão, né, ele cai de fato de cara no chão e a machete estava lá. E o efeito que é criado é que a machete ela é introduzida ainda mais dentro do crânio dele. Ela vai para dentro, e o que torna a cena de fato muito, muito, muito grotesca, né? E é difícil mesmo de ser produzida, e produzida com tal qualidade. Não tem como fazer isso com uma pessoa real. Então o que foi feito aqui, o que foi utilizado, é claro, foi um boneco. Novamente, né, uma prótese corporal do Jason. Mas notem como é uma peça complexa, né? Ela não é uma peça fácil de ser operada. Há muita coisa acontecendo aqui. Tem gente fazendo o movimento da queda, certo? Fazendo com que o torso vá para baixo e que de fato a cabeça bata na machete e ela suba. Tem gente fazendo isso. Depois tem mais pessoas movendo, né, a machete, né, puxando, limpando a navalha, puxando a navalha, né, porque não foi apenas um take, foi feito várias e várias vezes. Então alguém tinha que ir ali limpar a navalha, puxar a navalha, e o processo repetidamente se iniciava, né? Tem gente indo ali também para bombear o sangue. Tem mais uma pessoa, né, adicionalmente, bombeando o sangue ali. Não é a mesma pessoa que está movendo o torso, por exemplo. É uma outra pessoa, né, operando o sangue, fazendo ele esguichar, né, na navalha, saindo do crânio. Tem outra pessoa também movimentando peças internas, né, do boneco. Movimento de língua, expressão facial. A gente nota que o impacto de fato da cena em si vem do movimento do rosto do Jason, daquilo que o boneco está fazendo, né? A língua, os olhos, ele está agonizando. O que ele fez as pessoas passarem, né, sofrerem durante o filme inteiro, é a vez dele fazer isso. E o que é difícil de fato na cena em si é fazer com que um boneco faça isso de maneira convincente, né? E é convincente. Aqui a gente está vendo a cena muito, muito clara, né? Tem muita luz aqui. No filme não é assim, é mais escuro. E a escuridão serve para isso, novamente, para mascarar, né, a artificialidade, aquilo que é látex, fazer com que nós não percebamos isso e tenhamos a sensação de que é de fato um corpo, é algo orgânico, é carne ali agonizando, né? Mas os incrementos, né, na bugiganga, né, aquilo que faz com que o boneco se expresse em si, é muito, muito bem feito, né? Considerando efeitos práticos, né, protéticos, de fato, lá, né, em 1984. É importante lembrar disso também, é 84 aqui. O Savini e seus assistentes, o que eles fazem aqui é impressionante. Não à toa, né, a cena é impactante, é um dos momentos altos, né, da franquia como um todo. Momentos que esse filme aqui tem vários, né, de muita qualidade. É um filme do Savini, né, e com o Savini nele só poderia ter ficado desse jeito mesmo, bom desse jeito. Enfim, meus caros, passamos pelas cenas gore, né, a trecheira presente em Friday the 13th, The Final Chapter, e momentos onde de fato a gente percebe claramente como o trabalho de Savini é diferencial e como ele de fato, né, fez esse filme ser o que é.
E claro, também com a lente do Zito, né? No modo como o Zito filmava, o que ele captava, como captava. Dois truculentos trabalhando em um filme que seria o mais truculento da franquia até aqui. E eu acho que dos truculentos ele é o mais. Eu acho que parte 5, né, 6, 7, 8, os seguintes não foram tão violentos, agressivos como esse aqui não. Mesmo que a MPA, né, a Motion Picture America, tenha censurado pra caramba esse filme, vocês aqui tenham visto de fato que as cenas são realmente, né, mais longas, estendidas, mesmo com a censura, Friday the 13th, The Final Chapter, ainda é o mais violento, gore de todos os filmes da franquia, todos eles. Ok? Um abraço a todos e saudações corvides.